Olá, darei início à apresentação do relato de caso clínico da disciplina de Imunologia aplicada à Medicina, ministrado pelas professoras Flávia Guimarães Rodrigues e professora Luara Isabela dos Santos. O grupo é composto pelos integrantes Ana Clara Lopes, Bruno Chiaretti e Cláudio César Marinho. O caso em questão é pertencente à paciente identificada como ABC, de 39 anos, do sexo feminino, natural de Boa Vista, Roraima, procedendo de Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso se inicia com a paciente tendo como queixa principal febre há 3 dias, manchas avermelhadas, mialgia e vertigem. Em história da moléstia atual, a paciente chega ao pronto atendimento relatando intensa cefaleia, dor persistente atrás dos olhos e fadiga. Relata ainda ter tido episódios de febre aferidas em 39,5. Relata ter feito uso de dipirona com melhora parcial dos sintomas durante o tempo de efeito do medicamento. Em história patológica pregressa, a paciente nega internações prévias, comorbidades ou quaisquer alergias medicamentosas. Nega também etilismo e encontra-se em abstinência do uso de tabaco nos últimos 9 anos. Encontra-se atualmente em tratamento para episódios depressivos, utilizando Êxodos 1 mg ao dia. Sobre a história familiar, a paciente mora sozinha em Belo Horizonte e a última visita à família ocorreu há 10 dias, em Boa Vista, Roraima, para o enterro de seu pai, que faleceu por trauma em acidente de carro. Antes do ocorrido, o pai se apresentava ígido, bem como sua mãe, também ígida, e nenhum outro familiar apresentou sintomas parecidos. Quanto à história social, a paciente reside sozinha em Belo Horizonte, em uma casa com saneamento básico e água encanada. Possui plano alimentar acompanhado por nutricionista e refere tabagismo dos 14 aos 30 anos, com uma média de 1 maço por dia, mas mantendo-se abstêmia desde então. Nega relação sexual nos últimos 12 meses, bem como nega viagens para fora do país nos últimos 12 meses. Durante o exame físico, em ectoscopia, a paciente apresentava-se hipocorada, acianótica, anictérica, hipoativa, com fásceis atípicas, perfusão periférica normal, temperatura axilar de 38,5 e não apresentava edemas. O aparelho respiratório, a inspeção revelou um tórax assimétrico com leves retrações e abaulamentos, expansibilidade um pouco diminuída. Em percussão, a presença de crépitos, roncos e síbilos bilaterais. Ao escuta, foi possível identificar um murmúrio vesicular rude e diminuído, presença de crepitações basais e difusas, frequência respiratória normal de 17 incursões respiratórias por minuto. O aparelho cardiovascular, em inspeção e exame do pré-córdio, o ictus cordis não visível e não palpável, ao escuta de bulhas normorrítmicas e hiperfonéticas, com sopro sistólico. Frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto e pressão arterial aferida em membro superior direito com paciente sentado de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Quanto ao aparelho digestivo, a inspeção revelou um abdômen plano, flácido e indolor. A palpação revelou um abdômen sem rigidez e sem visceromegalias, e ao escuta, um abdômen peristáltico. A pele da paciente apresentava manchas avermelhadas em membro inferior, dorso e antebraço. Considerando, então, os sintomas apresentados e a história pregressa da nossa paciente, foi estabelecida 2 hipóteses diagnósticas, sendo elas Zika ou dengue. Para confirmar essas hipóteses diagnósticas, é necessário um exame complementar, um exame sorológico do tipo ELISA e um hemograma completo. Foi então feito o hemograma e, com o resultado, nenhuma alteração significativa foi observada. O nível de hemácias estava normal, hemoglobina normal, hematrócito normal, monócito, eosinófilo e basófilo também normal. Apenas os níveis de leucócitos, linfócitos e plaquetas estavam um pouco diminuídos. Por isso, foi necessário outros exames para findar esse diagnóstico. O primeiro desses testes é a imunocromatografia. Como funciona essa imunocromatografia? É um aparelho que tem um filtro de amostra, um suporte de conjugado, uma membrana de nitrocelulose ou nylon e um filtro de adsorção. Nessa membrana de nitrocelulose ou nylon, pode ser fixado anticorpos ou antígenos. No nosso caso, foi utilizada a proteína NS1, que é a proteína da dengue, e por isso, na linha T,
foi adicionado um anti-NS1. Já na linha controle, foi adicionado um anti-NS1. E no conjugado, utiliza-se um anti-NS1 com um marcador que vai dar cor para essa linha. Feito isso, adiciona-se então a amostra da paciente no filtro de amostra. Essa amostra, por capilaridade, vai subir por toda a membrana e vai atingir os pontos de fixação das linhas T e linha C. Então, vai reagir com os antígenos ou anticorpos ali presentes. O conjugado, por sua vez, é responsável por dar cor àquela reação, caso ela ocorra. No caso de um resultado positivo, é esperado que tanto a linha C, linha controle, e a linha T, linha teste, se corem. Caso o resultado seja negativo, se espera que apenas a linha C seja corada e a linha T não apresente nenhuma coloração. Agora, se somente a linha T apresentar coloração, esse exame deve ser considerado inválido e, portanto, deve ser refeito. No caso da nossa paciente, ela testou positivo para a proteína NS1, que, por sua vez, então, foi responsável por corar ambas as linhas. Positivando, então, esse primeiro teste e partindo para o segundo teste. O segundo teste realizado é o teste de ELISA, do tipo sanduíche. O que é esse teste de ELISA? É um método sorológico imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos por meio de reações enzimáticas entre antígeno e anticorpo. Como funciona? Primeiro, tem-se o que é chamado de placa de ELISA. Essa placa de ELISA, ela contém 96 poços e na parede de cada um desses poços é aderido um antígeno de interesse para o teste. A gente pega então uma amostra da paciente e pipetamos dentro de cada um destes poços contendo o antígeno. Caso a paciente encontre-se infectada por um destes vírus, é esperado que ela possua anticorpos para tal. Sendo assim, os anticorpos presentes na amostra irão reagir com o antígeno e formar uma ligação. Feito isso, ocorre a lavagem de todas as placas para retirar tudo aquilo que não se ligou aos antígenos. Em seguida, outro anticorpo é adicionado. Esse anticorpo, porém, ele é um anticorpo chamado conjugado, ou seja, nele encontra-se uma enzima, sendo a peroxidase a mais utilizada, e esse anticorpo ele é específico para o anticorpo primário. Portanto, é de se esperar que ocorra uma ligação entre esse anticorpo conjugado com o anticorpo primário da amostra. Em seguida, a gente faz uma segunda lavagem para retirar dele tudo que não se ligou. Por fim, a gente adiciona... Então, após essa segunda lavagem, é adicionado um substrato, e esse substrato ele vai reagir com esse complexo e vai gerar cor. Através dessa cor, a gente consegue, primeiramente, identificar se a amostra da paciente tem ou não anticorpos, e pela intensidade da cor, colocando num leitor de ELISA, é possível ainda avaliar em qual fase da doença a paciente se encontra. Bem, no nosso caso, a paciente também testou positivo para dengue, o que confirma o nosso diagnóstico para infecção causada pelo vírus da dengue. Cabe ainda ressaltar que esse é um teste de alta especificidade, em torno de 82% a 100%, e de sensibilidade moderada, em média de 64%. Bem, findado o nosso diagnóstico, nós comunicamos à paciente sobre o seu diagnóstico, que no primeiro momento ela ficou bem preocupada. Por isso, houve um acolhimento ali de toda a equipe médica e foi sugerido a ela que ela ficasse internada para receber o tratamento completo, tudo que ela precisasse estaria ali à disposição. O tratamento da dengue, ele é focado nos sintomas, no alívio dos sintomas, uma vez que não existe um remédio que ataque diretamente o vírus da dengue. Portanto, a utilização de antitérmicos e analgésicos para aliviar a febre e a dor é o que a gente tem nesses casos. Vale a pena ressaltar que alguns anti-inflamatórios à base de acetil salicílico, como a aspirina, elas são contraindicadas em casos de dengue, uma vez que elas têm efeitos antiplaquetários e podem agravar a situação e evoluir até para uma dengue hemorrágica. Como recomendação médica, nós temos uma hidratação e repouso até que os sintomas passem.
A cura da dengue normalmente acontece de forma espontânea. Por fim, né, a nossa paciente então recebeu todos os cuidados necessários e ela manteve-se internada ali no hospital por 5 dias. Depois desses 5 dias, os sintomas haviam desaparecido, foi feita uma nova avaliação do caso, então a paciente recebeu alta hospitalar, podendo ir para sua casa tranquila, sem nenhum problema. Esse foi o nosso trabalho, espero que todos gostem. Qualquer coisa, estamos à disposição.